Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Outro Lado. Eu sou o Pastor Rivaldo e estou aqui para ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Então fique até o final desse vídeo e não perca nada do que nós vamos aprender hoje com a palavra de Deus. Se gostar, deixe o seu like para apoiar o nosso canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e se não for inscrito ainda, se inscreva ativando o sininho para ficar por dentro de todos os próximos vídeos. Vamos para a vinheta. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Estou muito alegre por poder mais uma vez compartilhar do texto sagrado com vocês. Quero convidar você a já pegar a sua Bíblia e começar a meditar comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14. Vamos para o texto sagrado. Mateus, capítulo de número 14, o verso ao verso de número 13, nos diz: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali em um barco para um lugar deserto, apartado. Sabendo-os as multidões, vieram das cidades e seguiram-no a pé por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantado a hora. Despede, pois, a multidão para que eles possam voltar às suas aldeias e comprarem alimento para comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisarão se retirar, dar-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então disse Jesus: trazem até mim. Queridos, apenas até esse verso, e é extremamente lindo o que nós podemos observar dentro dessa história. É interessante porque, para entendermos isso, a gente tem que compreender o contexto dentro dessa história. Se nós olharmos ao capítulo anterior do mesmo evangelho, você vai ver que João Batista, aquele que anunciou a chegada de Jesus, aquele que foi o precursor, aquele que falava a respeito de Jesus que viria como um homem para libertar o povo do pecado, ele havia sido morto, aonde sua cabeça foi decapitada e colocada em um prato de prata. Após essa notícia da morte de João Batista chegar até Jesus, é aonde então nós adentramos ao versículo 13 do capítulo 14, aonde nós fizemos menção do texto sagrado. E aqui é interessante entender este contexto, porque o próprio verso a qual eu mencionei, o verso de número 13, ele diz que Jesus, ao receber a notícia, então ele sobe em um barco junto com seus discípulos e vai para um lugar deserto e apartado. É interessante porque, para entendermos isso daqui, nós podemos imaginar o que talvez estava acontecendo no sentimento de Jesus. Ao receber uma notícia triste de João Batista, agora ele sobe em um barco junto com seus discípulos e vai a um outro lugar. E o interessante é que a Bíblia deixa claro, um lugar que é deserto e um lugar que é apartado, escondido. E é interessante porque quando ele chega a outro lugar e desce do barco, ele já se depara com uma multidão de inúmeras pessoas, e essas pessoas agora recebem a cura da parte do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu começo a levantar alguns pontos para que possamos adentrar dentro dessa mensagem. Preste atenção comigo. Jesus vai para um lugar que a Bíblia chama de deserto. E é interessante porque as pessoas que o acompanharam, elas não foram em cima de um barco também. Não. O texto diz que elas seguiram por terra. Em outras palavras, elas foram pelo movimento das próprias pernas, elas foram a pé. E quando chegaram lá, Jesus cura as suas enfermidades. Ou seja, as pessoas que caminharam para chegar até onde Jesus estava, além de seguirem um percurso que seria mais difícil, já que não foram em cima de um barco, mas foram pelas próprias pernas, elas ainda foram doentes. E aqui eu já abro uma primeira observação para aplicar algo sobre a sua vida. É interessante porque muitas vezes nós achamos que essa caminhada ela se torna muito mais complexa, ela se torna muito mais difícil na nossa vida,
porque nós caminhamos sentindo uma dor de alguma enfermidade. E essa enfermidade, quando eu falo, eu não estou me referindo apenas a doenças. Eu estou me referindo, às vezes, a uma tristeza profunda que você carrega no seu coração. Muitas vezes nós caminhamos questionando e dizendo a Jesus que não estamos mais dando conta, porque agravante é os dias que muitas vezes nós enfrentamos. Quantas vezes nós olhamos para o céu e dizemos: Senhor, eu já não estou aguentando mais essa caminhada. Ou quantas vezes as pessoas que estão em nossa volta vão olhar para a gente e dizer: nossa, você vai em busca de Deus, você vai a uma igreja, você medita, você ora, mas parece que essa situação complicada, esse deserto nunca tem um fim. E muitas pessoas questionam: por que você ainda caminha? Por que você ainda continua? E é interessante porque talvez alguém poderia perguntar isso para aquelas pessoas. Você é uma pessoa que está enferma, você é uma pessoa que carrega uma ferida, você é uma pessoa que está caminhando, sentindo uma dor, mas por que você ainda continua caminhando? Por que você ainda continua seguindo esse percurso? E a resposta que as pessoas de lá poderiam dar e que nós podemos responder é essa: nós continuamos porque nós sabemos que no final deste objetivo, no final deste percurso, Jesus estará lá. Jesus estará nos esperando. Muita gente para de caminhar porque está enfermo. Muita gente para de caminhar porque está sentindo dores. Mas olha que interessante, aqueles que caminhavam ainda que com enfermidades. Por quê? Porque sabiam que no final desse percurso, no final dessa história, Jesus estaria esperando eles. Talvez você seja uma pessoa que esteja caminhando dizendo: Senhor, eu estou vivendo os últimos momentos de força que eu tenho. Senhor, eu estou caminhando, vivendo os últimos momentos de energia que eu possuo. Mas Jesus está trazendo essa mensagem para você e dizendo aí no seu íntimo: não pare agora. Continue caminhando, porque no final deste percurso, Jesus vai estar te aguardando. Jesus vai estar te esperando. Ele vai estar com você no final dessa jornada. Nós continuamos a caminhada porque sabemos que no objetivo final nós encontraremos com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E eu fico tão feliz, irmãos, por isso, em ver que tem tantas pessoas que têm inúmeros motivos para abandonar a presença de Deus, mas ainda assim permanecem. E é interessante porque se nós ainda continuarmos na visão desta história, você vai reparar uma coisa muito interessante. Os que caminhavam, os que seguiram as suas caminhadas, caminharam até chegar em um lugar chamado como que deserto. Um lugar que era reconhecido como um lugar deserto. E é interessante porque lá Jesus cura. Lá Jesus faz milagre. Aí fica uma indagação. Se Jesus tem todo o poder para curar quando Ele quer, por que Jesus não curou a multidão antes? E depois, seguindo, as pessoas poderiam enfrentar uma caminhada muito mais fácil, sem as suas enfermidades. Mas Jesus deixa para realizar esse milagre lá dentro do deserto. Jesus deixa para fazer esses milagres lá dentro desse lugar deserto. E fica essa indagação: mas por que disso? Muitas vezes Jesus nos permite caminhar com algumas coisas. Muitas vezes Jesus nos permite passar um certo período de tempo sentindo ainda algumas dores. Mas dentro do deserto Ele cura aquele povo. Porque tem certas cicatrizes, tem certas feridas que Jesus só irá curar através de um deserto. Talvez você questione ao Senhor: Deus, mas por que eu estou adentrando dentro de mais um deserto na minha vida? Por que eu estou adentrando dentro desse lugar que não tem nada para mim? É um lugar totalmente parado, perdido, que ninguém quer pisar aqui, que ninguém quer me acompanhar até aqui. Mas tem certas coisas que Jesus só vai curar através desse deserto. Não despreze o deserto que Jesus permite sobre a sua vida. Se você olhar para o povo israelita, quando caminhava no deserto junto com Moisés, é lá dentro do deserto que o Senhor entrega os 10 mandamentos. Nós poderíamos questionar isso também, dizer: Senhor, mas por que o Senhor só foi entregar os mandamentos lá dentro do deserto? E é simples. No deserto o povo não caminhava quando queria, era quando Deus mandava. E quando Deus mandava parar para que montassem o tabernáculo e assim pudessem o adorar, o povo também tinha que parar. No deserto, você não anda quando quer. Você não para quando quer. E no deserto também, quando o povo tinha fome,
Deus fazia que o maná caísse do céu. Porque no deserto, Deus manda o alimento correto. Talvez você não esteja entendendo, eu vou aplicar de uma forma diferente para a sua vida. No deserto é lugar que você não anda, não para quando quer, não come quando deseja, mas a sua fome será saciada quando Deus mandar o alimento. Pastor, o que quer dizer com isso? Eu quero dizer que lugar de dependência é esse deserto. Nesse deserto, Deus vai te ensinar a ser dependente dele. É nesse deserto que a sua fé será ativada. É nesse deserto que Deus vai te ensinar a viver no tempo dele. Tem muitas coisas que, para acontecer na nossa vida, para que venham a dar certo, nós precisamos aprender a viver o tempo de Deus. Nós precisamos aprender a aplicar o tempo de Deus na nossa história. E Jesus está ensinando você neste momento. Aquela oração que você fez há tanto tempo, aquela petição que você entregou diante do Senhor Jesus Cristo, pois saiba que o Senhor tem um tempo determinado para construir, para trabalhar nisso. Eclesiastes capítulo de número 3, o texto da Bíblia nos fala que há um tempo, há um propósito debaixo do céu para todas as coisas, e há um tempo determinado para elas. Existe um tempo na agenda de Deus, determinado, já feito para que o milagre venha a acontecer sobre a sua história. Não pare a caminhada ainda. E se Jesus está apontando a bússola do seu destino para um deserto, saiba que é porque nesse deserto ele vai realizar cura sobre a sua vida. Nesse deserto ele vai te ensinar o que é ser dependente do Espírito Santo. Nesse deserto ele vai te ensinar a valorizar a palavra de Deus. Nesse deserto ele vai te ensinar a esperar o tempo certo das coisas acontecerem. E é interessante, porque justamente nesse deserto, os discípulos então chegam até Jesus e dizem assim: mestre, despede esse povo, porque o tempo já é avançado, a hora já está ficando tarde, e esse povo precisa ir embora para poder se alimentar. E aí Jesus olha e diz: não, nós mesmos vamos dar a eles de comer. E pergunta: o que eles têm? Os discípulos andam até aquela multidão, caminham, então chegam com 5 pães e 2 peixes. Parecia muito pouco, já que no final da história nós temos a revelação de que eram 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Mas os 5 pãezinhos e os 2 peixes chegam até Jesus. E eu começo a imaginar comigo, bem, imagine você também. Jesus pega então os pães, pega os peixes e começa a partir. E ele parte e joga no cesto, parte e joga no cesto. Quem sabe um dos discípulos vai olhar e dizer: nossa, mas o que Jesus está fazendo? E quantas vezes nós temos pouco? Quantas vezes Jesus olha para a gente tem pouco a oferecer, mas o pouco que a gente tem para oferecer, a gente leva até as mãos de Jesus. É como se aquele restante de energia, como se aquele restante de oração que nós temos, nós pegássemos e entregássemos na mão de Jesus como se fosse aqueles 5 pães e 2 peixes. É muito pouco, mas é o que nós temos. É o essencial para oferecer para Jesus. E quando Jesus pega na mão, ele parte. Talvez você tenha olhado para essa história e dizido: meu Deus, era o pouco que eu tinha, e eu depositei nas suas mãos, e o Senhor está quebrando. Era o pouco de energia que eu possuía, o pouco de fé que eu tinha, eu coloquei nas suas mãos, e eu estou vendo o Senhor partir. Só que no mesmo ponto que ele está partindo, e algum discípulo pode estar olhando e dizendo: nossa, mas já é tão pouco, ele ainda está quebrando. Um outro, quem sabe, coloca a mão e diz assim: opa, peraí, mas tem alguma coisa acontecendo. Não era só 5 pães, não era só 2 peixes, mas eu já vi ele partir muito mais que isso. E quando eles olham, o cesto está cheio. Sabe o que Jesus está ministrando no seu coração? O que Jesus está quebrando hoje, ele vai fazer crescer amanhã. O que Jesus está quebrando agora, ele vai dar crescimento e multiplicação amanhã. Não se preocupe, talvez o momento de agora você esteja desesperado, desesperada, olhando e dizendo: mas Deus, o que eu tenho já é tão pouco que o Senhor está quebrando. Mas isso que Jesus está quebrando vai ser como uma semente plantada. Uma semente vai ser sepultada, mas vai crescer uma árvore que vai dar muitos outros frutos. O que ele quebra agora, ele irá fazer crescer amanhã.
Aprenda a colocar nas mãos de Deus. Aprenda a deixar isso nas mãos de Deus, essa situação. Aprenda a deixar nas mãos do Senhor Jesus Cristo aquela causa que você precisa que Ele dê um jeito. Nas mãos de Jesus, alguma coisa vai acontecer. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas. No final da história, os discípulos saíram com 12 cestos cheios e a multidão com a fome saciada. Porque aquele que um dia teve fome, agora vai receber palavra para alimentar a vida de outras pessoas. E essa mensagem é uma poderosa semente agora entregue nas suas mãos. Compartilhe ela com seus familiares, com pessoas que você sabe que precisa da palavra de Deus. Assim, nós podemos aplicar essa mensagem a mais corações. Deixe o seu like para apoiar o nosso canal. Assim, a plataforma do YouTube entende que você gostou do conteúdo e vai divulgar também para mais pessoas. Não é inscrito ainda? Se inscreva e ative o sininho aí, coloque a notificação para todas as notificações. Assim, tudo que este canal publicar, você vai ficar por dentro. E Deus irá falar muito com você. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.